Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: como será a racionalização do mundo? Nádia. Então, está aí a vida dos inconscientes e o porquê eram inconscientes. E a vida dos conscientes e por que são conscientes. As definições justas e claras, muito repetidas para a boa interpretação de todos. Estão aí os motivos das repetições para a boa interpretação de todos. O professor não repete muitas vezes para poder o aluno aprender? Repete, não é? Assim sou eu aqui. Tenho que repetir muitas vezes um assunto só para os que custam interpretar. E para haver facilidade de interpretação, é preciso repetição. Repetições de vários modos e maneiras. Quem não entende o porquê das repetições, começa a falar inconscientemente. Esquece que o animal é um inconsciente, que não sabe o que diz, e esquece que é um doente que vive variando desse jeito. Pois é, quem não sabe o que diz, o melhor é calar. Se todos fossem iguais, todos interpretariam de uma forma só. Mas é preciso saber que todos são diferentes e cada um tem o seu modo de interpretar. As interpretações são todas diferentes. Por isso é necessário uma infinidade de repetições diferentes para todos entenderem e servir a todos. Mas o inconsciente, como sempre, inconsciente, por ser inconsciente, pensa que sabe o que está dizendo, a reclamar das repetições. Ah, isso está muito repetido, como coisa que soubesse o que está dizendo. O inconsciente lá sabe o que diz? Está aí o porquê das repetições, porque todos são diferentes e cada qual tem o seu modo de interpretar as coisas. Se todos fossem iguais, não precisaria tantas repetições, porque o modo de interpretar seria um só, porque todos seriam iguais. Mas não são iguais, são todos diferentes, e cada qual com o seu modo de interpretar, cada qual com o seu ponto de vista. E por isso estão aí as repetições para servir a todos. Se não serve para uns, serve para outros. Então, minha gente, essa mensagem do racional superior fala sobre a repetição de assuntos que ocorre nas mensagens da cultura racional. Esse assunto já foi abordado aqui no programa, inclusive, e vamos tornar a falar outras vezes, sempre que for necessário. Sabe por quê? A divulgação da cultura racional no Brasil e no exterior não para. O número de leitores do livro Universo em Desencanto aumenta a cada dia, porque a natureza quer assim. É uma exigência da fase vigente, a fase racional. E como essa questão da repetição é muito comentada pelos leitores quando estão no estágio inicial da leitura, então eu trouxe esse assunto aqui para o programa, para nós conversarmos sobre ele. Para começo de conversa, tudo que nós aprendemos a fazer ao longo da nossa vida foi através das repetições. Se papai, mamãe e nossos professores não tivessem nos ensinado repetidas vezes, não teríamos aprendido a falar, comer, andar, ler, escrever e outras coisas mais que hoje nós fazemos com eficiência. E as repetições, e agora eu estou falando aqui como professora, as repetições são um excelente recurso para facilitar a aprendizagem, a compreensão e o entendimento dos assuntos. Além do mais, a cultura racional é um conhecimento inédito, transcendental, cujo autor, o racional superior, é um ser
totalmente desconhecido da humanidade, que se materializou na pessoa do senhor Manuel Jacinto Coelho e recebeu as mensagens contidas neste livro. Todas as informações contidas no livro Universo em Desencanto são novidade para o animal racional. Então, veja bem, se o beabá, que é o beabá, já custou a entrar na nossa mente, ninguém aqui na mesa foi alfabetizado a toque de caixa, imagine um conhecimento desse nível, desse porte, dessa importância, que revela com riqueza de detalhes tudo sobre a formação do mundo e a origem da humanidade. Então, é necessária a repetição, sim, para haver o entendimento, né? E esse conhecimento, essa obra, foi elaborada pelo racional superior para atender a toda a humanidade, sem distinção de cor, raça, religião ou classe social. Todos precisam conhecer a cultura racional para aprender a raciocinar, porque todos nós somos filhos de Deus. E a repetição foi uma preocupação especial do autor desta obra com as pessoas que têm pouca escolaridade ou dificuldade para perceber de imediato a ideia central dos textos, porque cada um tem um nível de aprendizagem. O Dr. Carlos, por exemplo, pode pegar um texto para ler e, ao final do texto, ele entender tudo que leu, perceber rapidamente a ideia central, o assunto principal. Eu posso pegar esse mesmo texto, ou a Bernadette, ou qualquer outra pessoa, e precisar ler 2, 3 vezes para chegar à mesma conclusão que ele. Então, cada um tem um nível de aprendizagem, tá? Ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes. E a forma como o racional superior distribui os assuntos no livro Universo em Desencanto é uma forma especial. Ele aborda um assunto, por exemplo, na página 5, na página 7 você vai ver aquele mesmo assunto com um novo enfoque. Na mensagem seguinte você vai ver aquele assunto de novo com uma outra abordagem. Então, se você não entender de uma forma, você vai entender de outra. Essa forma de escrever foi justamente para facilitar o entendimento. Então, um recado aqui para quem ainda... para quem está começando a ler o livro Universo em Desencanto. Não se preocupe com as repetições. Elas não significam falta de assunto, pelo contrário, o que mais tem nesse livro aqui é assunto para a gente tomar conhecimento. As repetições são apenas um recurso generoso do autor para facilitar a nossa interpretação, o nosso entendimento. Continue estudando com afinco, com dedicação, com persistência a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Dr. Carlos. É verdade. A racionalização. Como será a racionalização do mundo? A racionalização sempre foi muito procurada pela ciência, pela filosofia, pelo conhecimento filosófico científico, sempre foi muito pesquisada, mas nunca alcançada, por não ter o conhecimento da verdadeira origem do ser humano. Que ser? O ser racional que deu causa ao animal racional. Isso é textual, né? Então, com a racionalização, todo mundo sabe, sempre soube, ao longo da história, todo mundo sabia e sabe que vai ter um paraíso racional na Terra, todos vivendo em paz, em harmonia, com amor, união, fraternidade, concórdia universal. E isso tudo está profetizado em todas as culturas. Mas só que não é possível alcançar por meio do pensamento e da imaginação. Nunca foi possível, né? Agora está nas mídias aí a nova ordem econômica mundial. É o artifício tentando impor à força um tipo de racionalização artificial que não é natural, não satisfaz o ser humano. E aí continua a pergunta, que ser? O ser humano, né? E aí o racional vem nos revelar quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, a verdadeira origem da humanidade, e aí satisfaz,
porque o ser humano passa a se conhecer e passa a provar na sua vida, começa a acertar sem querer em tudo no início da leitura, porque é o desenvolvimento do raciocínio, é outra energia, é a energia de Deus, né? O raciocínio é a voz de Deus dentro da cabeça da pessoa. E aí nós chegamos no ponto que a professora abordou magistralmente, né? Magistério no romano, magis é mais, ministério, minis é menos, né? O professorado tem toda a nossa admiração. Então, os romanos diziam repetitio est mater studiorum. Isso eu aprendi por conta da formação de homeopatia. A gente tem que repetir o estudo dos medicamentos homeopáticos, porque são retratos falados de áurea de substâncias naturais incorporados ao médico experimentando o que não sabia o que estava provando e via as alterações no corpo, relatava tudo, depois se forma a patogenesia homeopática, né? Então tem que repetir, tudo é a base da repetição, né? Um ator, ele repete o texto, ele diz que está passando o texto, repete, para quando, na hora do teatro, na hora que ele estiver lá atuando, né, ele ser incorporado por aquela personagem, né? Eles dizem isso, e é verdade, né? Um aluno pré-prova, ele repete, porque ele precisa da prova, ele tem que, na hora, não pensar e aquilo vir para ele passar de ano. Um samurai faz o kata, né, a parte de artes marciais, eles repetem aquilo, porque é treino, mas na hora de uma luta aquilo está automatizado, entre aspas, né? E um dançarino, ele começa, não é bom, mas ele vai treinando. Isso aqui, repetição. Repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe do estudo. E aí a gente chega no prospecto chamado Português Racional. O Racional editou a parte, depois saiu não me lembro qual livro, mas na descrição vai ter um link para quem não conhece ver esse prospecto original, né? Ele diz que a repetição são cascalhos, né? E a pessoa tem que fazer igual um garimpeiro, tirar os cascalhos e ficar com o brilhante, porque tem o sentido psicológico da leitura e a pessoa vai vendo. Eu, particularmente, já que tem outros aqui também já na faixa de 4 décadas de estar estudando a cultura racional, muitas e muitas pessoas disseram, isso está muito repetido, esse livro, Dr. Carlos. Eu pergunto, o que está muito repetido? Só um que está repetido muito essa parte de eletromagnético. E o que você entendeu do eletromagnético? A pessoa não sabia explicar. Entendeu? Tem que continuar repetindo para sentir a leitura, começar a abrir o raciocínio e aí vai. Né? E muitas vezes, doutor Carlos, está repetido e se você perguntar a pessoa não lembra de nada que deu. Tem isso, a fraqueza da mente que tem que reforçar. E por último, o professor Gaspar, professor de Mecânica Celeste da UF, da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, Gaspar S.M. Rodrigues Pereira. Então tem as suas apreciações do livro Universo em Desencanto. Eu vou ler 2 parágrafos aqui, 3. O homem culto não deve perder de vista que a linguagem é uma estrutura lógico-formal edificada para comunicar o pensamento e que uma teoria pode ser exposta fazendo uso de diversas linguagens. Linguagens e não língua, cumpre distinguir as duas categorias. A escolha de uma determinada linguagem é uma questão de comodidade apenas. O livro Universo em Desencanto fez a sua opção. A linguagem usada no livro Universo em Desencanto é, segundo nos parece, a mais indicada pela leveza e pelo poder de comunicação sem restrição de leitores que oferece. O livro é uma obra de cosmogonia, no sentido amplo e metafísico do conceito, em que se introduz e se explica a concepção do universo, sua origem e o seu termo, a partir de uma realidade suprema, de um meta-universo que se denomina o mundo racional. Esta realidade nos é dada como uma revelação vinda de poderes que transcendem os poderes humanos. Ela associa a intuição e a razão. É intuitiva e não contrária às normas da razão. É a fusão da origem, da causa e do efeito, como uma realidade inicial
porque não há efeito sem causa. Então a questão das repetições está sobejamente explanada. Cultura racional, universo em desencanto. Gostaria só de pegar aqui um ganchinho. Quando as pessoas me perguntam sobre as repetições da cultura racional, do livro Universo em Desencanto, eu gosto de comparar com a natureza. Eu pessoalmente, né, isso é algo pessoal meu, eu comparo. O sol nasce todos os dias. Não tem a noite, não tem o dia. Nós não respiramos todos os dias, não se alimentamos todos os dias. Isso é uma repetição. Só que o sol, quando ele nasce, também existe uma transformação também natural. Assim como a transformação do dia, da noite. Amanhã não vai ser igual a hoje. Já tem uma máxima, estou aqui com o computador aberto aqui, de um filósofo grego chamado Heráclito. Certa vez ele disse: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. A cultura racional é um desenvolvimento. Quando a gente vai relendo, a impressão que a gente tem que vai encontrando sempre coisas diferentes, porque ela mexe com o centro da nossa cabeça, começa a desenvolver. E o racional também, o racional superior compara também a maneira do redígio da cultura racional. Quando os civilizados chegaram aqui no Brasil, encontraram os povos originários já com uma outra cultura, com um outro conhecimento. Então, ambos tiveram que aprender a linguagem de ambos para poder haver compreensão. Então, é uma linguagem nova, é um conhecimento novo, é um idioma novo, é um idioma natural. Então, nessas repetições está um desenvolvimento. Mas não é igual, como muita gente pensa que é uma repetição igualada, assim como o Sol, que nasce todos os dias. Não é igual ao Sol anterior, parece que é igual, mas não é igual, porque está se transformando, está modificando. Aqui na nossa vida material, ela é de repetição. Está nessa repetição as transformações e estão nessas repetições o desenvolvimento. Se não houvesse essas repetições, hoje, como nós poderíamos estar hoje dentro da escala evolutiva? Nós estaríamos parados. Em algum lugar lá no passado, não sei como nós estaríamos, mas não seríamos como somos hoje. Seres com capacidade de evoluir. Estaríamos estagnados, acho que seria a palavra correta. Então a cultura racional ela não é estagnada, ela é viva, por ser uma cultura transcendental do mundo racional. E é isso aí, Universo Desencanto. A repetição é para a racionalização. Vai havendo a evolução. E o racional também fala, né, a palavra dele falavam muito na racionalização, mas não sabiam de que modo e de que forma ou maneira viria ao mundo a racionalização. E hoje estão vendo de que maneira, forma e jeito é a racionalização do aparelho racional. Tudo que é racional é puro, limpo e perfeito. Cultura racional, universo em desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!